Gente, hoje a gente tem a última parte, a terceira parte do nosso vestido. Hoje você vai ver ele finalmente concluído. Não se esqueça que se você não acompanhou a primeira e a segunda parte, eu vou deixar a lista na descrição desse vídeo para que você consiga ver a videoaula na íntegra. Na primeira parte estão todos os materiais que a gente precisa para fazer essa peça. Lembrando também que você pode me acompanhar no Instagram, eu.biaferreira, do jeito que está aparecendo aí na sua tela. E se você quiser adquirir esse vestido que eu faço na aula, é só você acessar o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Mas se você preferir fazer ele por encomenda, também vai ter um outro link lá esperando vocês. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e vamos começar. Como vocês podem ver, eu já fiz aqui a primeira carreira de pontos baixos da base e agora a gente vai para a segunda carreira, mas a segunda carreira, para que a gente faça, a gente precisa tomar uma decisão. A gente vai seguir reto o trabalho ou a gente vai fazer aumento? E para fazer aumento, quantos aumentos a gente vai precisar fazer? Eu vou aqui dar algumas informações, passar algumas observações para que vocês decidam como vocês irão continuar o trabalho de vocês. Porque isso vai depender de muita coisa, principalmente do corpo de quem vai utilizar a peça. Como vocês sabem, a gente iniciou a peça pela circunferência do busto e agora a gente segue para o quadril, que na maioria das mulheres as medidas não são as mesmas, tá? Tem mulheres que têm um pouquinho mais de quadril do que de busto, tem mulheres que têm bastante quadril e pouco busto, tem mulheres que têm exatamente a mesma medida e tem até mulheres que têm mais busto do que quadril. Se você tem a mesma medida, se você tem mais busto do que quadril, se a sua diferença de quadril para o busto não for tanta, você consegue fazer esse trabalho sem aumento, tá? Sem aumento. Por quê? Porque crochê cede, tá? E também porque a estrutura do ponto que a gente vai fazer a parte de baixo já é uma estrutura mais alargada. Olhem só, eu tenho a mesma quantidade de pontos que eu fiz aqui para fazer essa amostra da parte de cima, é exatamente a mesma quantidade de pontos que eu fiz aqui para fazer a amostra na parte de baixo. E aqui você consegue observar que a parte de baixo, ela é mais larga, ela está mais larga, porque a parte de cima foi feita com ponto que fica mais encolhidinho, e já a parte de baixo com ponto mais aberto. Então, a estrutura do ponto da parte de baixo já pode dar para você a largura que você precisa para vestir a peça, sem precisar fazer aumento, tá bom? A não ser que realmente você queira que a parte de baixo da sua peça fique mais folgada. Então, pode ser que você precise fazer aumento, tá bom? Uma outra observação é para quem fez o plano B. Pessoal, vocês que fizeram o plano B, vocês já fizeram 12 pontos de aumento para igualar a base, para arrumar a base, para deixar a base múltipla de 24. Esses 12 pontos, eles não vão entrar no cálculo se vocês quiserem fazer mais aumento, mas eles vão influir no tamanho da parte de baixo. Ou seja, mesmo que vocês sigam reto agora, a parte de baixo da peça de quem é do plano B já vai ser um pouco mais larga por causa desses 12 pontos a mais, tá bom? Então, já tem isso também para vocês pensarem. Bia, mas eu quero fazer aumento porque eu gosto da parte de baixo mais folgada, ou então porque eu tenho muito quadril e a parte de cima ficou muito justa, então eu preciso fazer esse aumento para passar no quadril. Como é que eu vou fazer e quanto de aumento eu vou fazer? Vocês devem lembrar que eu falei para vocês que para fazer a parte de baixo, a gente precisaria de uma base múltipla de 24. O que isso quer dizer? Quer dizer que para cada 24 pontos, você tem um motivo completo, tá? Eu vou mostrar aqui novamente a minha amostra. Olhem só, o que é o motivo, pessoal? O motivo é o desenho que compõe o ponto. Tudo isso aqui é um motivo. Esse motivo que a gente vai trabalhar a parte de baixo, ele começa bem aqui, no primeiro pontinho aqui, ponto alto, e termina aqui, no último ponto, antes desses pontos altos aqui, porque aqui já é a repetição, ou seja, aqui já é um segundo motivo. Então, esse motivo começa aqui e termina aqui.
Aqui eu tenho na base 24 pontos. E se eu for fazer aumento, para que o meu trabalho fique harmônico, eu preciso aumentar por motivo, tá? Se eu aumentar um motivo, eu preciso fazer mais 24 pontos. Se eu quiser aumentar mais 2 motivos, eu preciso fazer 48 pontos. Se eu quiser aumentar mais 4 motivos, eu preciso fazer 96 pontos. E assim vai. Você aumenta de motivo em motivo, ou seja, de 24 pontos em 24 pontos. E, pessoal, 24 pontos não é pouca coisa. Eu medindo aqui a minha amostra, eu tenho mais ou menos 10 centímetros, ou seja, cada motivo aqui, a base de cada motivo, leva em torno de 10 centímetros, tá? Então, vocês precisam pensar em tudo isso, tá bom? Na hora de decidir o quanto vocês irão aumentar, se vocês forem aumentar. Eu vou fazer a minha peça pro meu manequim, que tem 80 centímetros de busto, tá? É um busto bem pequeno, levando em consideração pontuações de vestuário, ele é um busto referente à pontuação 36, mas o quadril do meu manequim é 97, que já é a pontuação 38, já chegando lá no 40, ou seja, a diferença é grande, mas mesmo sendo uma diferença grande, eu vou levar em consideração o fato da estrutura do ponto da parte de baixo ser mais alargada, vou levar em consideração que eu fiz a parte de cima um pouco mais folgada, tá? Um pouquinho mais folgada. E vou levar em consideração que eu quero a parte de baixo um pouco mais justa. Por isso, eu vou fazer apenas um motivo de aumento. Ou seja, eu vou aumentar apenas 24 pontos. Pronto, pessoal. São essas informações que eu preciso passar para vocês. Então, agora que vocês já decidiram se vocês irão aumentar ou não irão aumentar, eu vou mostrar para vocês o que vocês irão fazer. Se vocês não irão aumentar, vocês irão fazer uma carreira de ponto baixo aqui, ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? Só isso, uma carreira de pontos baixos sobre ponto baixo. Ok. Agora, se vocês irão aumentar, vocês irão separar novamente, pessoal, aquela história dos marcadores. Vocês irão separar a mesma quantidade de marcadores que vocês irão precisar fazer de pontos. Por exemplo, se eu vou aumentar um motivo, eu preciso aumentar 24 pontos. Então, eu vou precisar de 24 marcadores. Se você vai aumentar 2 motivos, você vai precisar de 48 marcadores para aumentar 48 pontos, ok? Eu vou aumentar só 24. Então, o que eu vou fazer? Eu vou espalhar esses marcadores aqui da mesma maneira que a gente fez no plano B, tá? Só que agora são 24, no meu caso, no seu pode ser, enfim, 48 ou mais. E depois eu vou fazer aumento em cada um dos pontos onde estão os marcadores, tá bom? Então, agora a gente vai fazer a última carreira da base e a gente volta para começar o ponto da parte de baixo. Pronto, pessoal, assim está o nosso trabalho, agora com as 2 carreiras de base concluídas, e agora a gente vai para a primeira carreira do nosso ponto da parte inferior da peça. Então, depois da gente encerrar a carreira, a gente começa a próxima fazendo 3 correntes para subir, 3 correntes que equivalem a um ponto alto. No ponto seguinte, eu vou fazer mais um ponto alto. No ponto seguinte, eu faço o terceiro ponto alto. Depois de 3 pontos altos, eu vou fazer 4 correntes de separação. 1, 2, 3, 4. E vou pular 3 pontos da base. 1, 2, 3. A partir do 4º ponto, eu repito os 3 pontos altos. 1. Vou para o próximo ponto. 2. Vou para o próximo ponto. 3. Agora, são 3 correntes de separação. 1, 2, 3. E vou pular também 3 pontos da base. 1, 2, 3. A partir do 4º ponto, eu vou fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. 3 correntes de separação, pulo 3 pontos da base e nesse momento eu termino a primeira carreira do meu primeiro motivo, tá bom? O que a gente vai fazer agora é repetir esse trecho. Então, no quarto ponto da base, eu vou fazer o primeiro ponto alto, no quinto, o segundo ponto alto, no sexto, o terceiro ponto alto. 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Pulo 3 pontos da base e a partir do quarto eu faço um ponto alto, faço o segundo ponto alto no ponto seguinte, mais um ponto alto no ponto seguinte. 3 correntes, 1, 2, 3. Pulo 3 pontos da base e a partir do quarto ponto eu faço 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 correntes, pulo 3 pontos da base e assim, a partir do quarto, eu vou repetir novamente o motivo. 3 pontos altos. 4 correntes de separação, pulo 3 pontos da base, 1, 2, 3, e a partir do quarto ponto eu faço um ponto alto, no ponto seguinte, o segundo ponto alto, no ponto seguinte, o terceiro ponto alto. 3 correntes, pulo 3 pontos da base, a partir do quarto eu faço 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegamos aqui no finzinho da carreira, fiz os 9 pontos baixos, vou fazer 3 correntes, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente das 3 que eu fiz para iniciar essa carreira, e agora a gente vai para a segunda carreira do ponto de baixo. Novamente, eu vou fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, só que a partir de agora, sobre esse ponto alto, que vai estar sempre no meio, o segundo ponto alto dos 3 que está na carreira anterior, a gente vai sempre fazer um ponto alto em relevo pego pela frente. Como é que ele é feito? Lacei o fio na agulha, vou entrar entre o primeiro e o segundo ponto, de frente para trás, e vou voltar entre o segundo e o terceiro. Dessa forma aqui. Vou laçar o fio e vou puxar lá para cima novamente, e aí eu vou concluir o ponto alto. Laço, passo por 2 laçadas, laço, passo por 2 laçadas, ok? Sempre assim. Vou para o próximo ponto e faço um ponto alto novamente. 3 correntes. Sobre esse espaço de 4 correntes, você vai fazer um ponto alto, 3 correntes, e aí a gente vai trabalhar aqui sobre os pontos altos da mesma forma que a gente fez aqui. Um ponto alto sobre o primeiro, um ponto alto em relevo sobre o segundo, um ponto alto sobre o terceiro. 3 correntes. Aqui eu tenho 9 pontos baixos, eu venho aqui no segundo ponto baixo e a partir do segundo eu vou fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observe que eu pulei 1 no início e vai sobrar 1 no final. 3 correntes. Aqui, mais uma vez, sobre os pontos altos, a gente faz um ponto alto em relevo pego pela frente, um ponto alto. 3 correntes, um ponto alto sobre o cordãozinho de 4 correntes da base, 3 correntes, um ponto alto sobre o primeiro ponto alto, um ponto alto em relevo sobre o segundo,
um ponto alto sobre o terceiro. Mais uma vez, 3 correntes. E mais uma vez, 7 pontos baixos a partir do segundo ponto baixo da base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 correntes. E aí, é só a gente repetir o que a gente fez aqui, até o fim da carreira. Chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz aqui os 7 pontos baixos, 3 correntes, e venho fazer um ponto baixíssimo na terceira corrente, contando de baixo para cima das 3 que a gente iniciou a carreira. Vamos para a terceira carreira do nosso trabalho. 1, 2, 3 correntes, um ponto alto em relevo sobre o ponto alto em relevo, um ponto alto sobre o ponto alto. 3 correntes, um ponto baixo nesse primeiro espaço aqui antes do ponto alto. 5 correntes, um ponto baixo depois do ponto alto. 3 correntes, um ponto alto sobre o primeiro ponto alto, um ponto alto sobre o ponto em relevo, um ponto alto sobre o segundo ponto alto. 3 correntes. E a partir do segundo ponto baixo da base, você vai fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. 3 correntes, um ponto alto sobre o ponto alto. Um ponto alto em relevo sobre o ponto alto em relevo. Um ponto alto sobre o ponto alto. 3 correntes, um ponto baixo antes do ponto alto que está aqui centralizado. 5 correntes, um ponto baixo depois do ponto alto. 3 correntes, um ponto alto sobre o ponto alto. Um ponto alto em relevo sobre o ponto alto em relevo. Um ponto alto sobre o ponto alto. 3 correntes, 5 pontos baixos a partir do segundo ponto baixo da base. 1, 2, 3, 4, 5. 3 correntes, e assim a gente repete até o final da carreira. Chegamos aqui no final da terceira carreira, fiz aqui 5 pontos baixos, 3 correntes e um ponto baixíssimo na terceira corrente, contando de baixo para cima. Vamos para a quarta carreira. 3 correntes que equivalem a um ponto alto, um ponto alto em relevo sobre o ponto alto em relevo, um ponto alto sobre o ponto alto. 3 correntes. Na alça de 5 correntes, você vai fazer 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 correntes sobre o ponto alto. Um ponto alto sobre o ponto alto em relevo. Outro ponto alto em relevo sobre o ponto alto, mais um ponto alto. 3 correntes. Sobre os 5 pontos baixos, você vai fazer 3 pontos baixos a partir do segundo ponto baixo da base. 1, 2, 3. 3 correntes. Agora, a gente começa tudo de novo. Um ponto alto sobre o ponto alto, um ponto alto em relevo sobre o ponto alto em relevo, um ponto alto sobre o ponto alto, 3 correntes, 8 pontos altos dentro da alcinha de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 correntes, um ponto alto sobre o ponto alto, um ponto alto em relevo sobre o ponto alto em relevo,
um ponto alto sobre o ponto alto. 3 correntes, pulo o primeiro ponto baixo, a partir do segundo, 3 pontos baixos. 3 correntes, e assim você dá continuidade até o fim da carreira. Estamos finalizando aqui a nossa quarta carreira, com um ponto baixíssimo na terceira corrente, contando de baixo para cima, e agora a gente vai para a quinta carreira. 3 correntes, que equivale a um ponto alto em relevo sobre o ponto alto em relevo. Um ponto alto sobre o ponto alto. 3 correntes. E agora aqui na base, essa eu posso dizer que seja a parte mais complicada desse ponto, a gente tem um leque de pontos altos e agora a gente vai fazer sobre ele um leque de pontos puff. A gente fez ponto puff durante todo o trabalho e em alguns momentos a gente fez eles diferente. Mais uma vez, a gente vai mudar um pouquinho a cara do ponto puff, tá bom? Então, eu vou laçar a agulha aqui no topo, vou entrar no primeiro ponto alto, vou laçar embaixo e vou puxar até a altura de mais ou menos um ponto alto. Você pode aproveitar e segurar aqui com o dedo para não perder a altura, tá? Para não ficar saindo da altura. Esse aqui é o meu primeiro movimento, vou fazer agora o segundo. Laço em cima, entro no primeiro ponto alto, laço embaixo, puxo. Vou fazer o segundo movimento, laço em cima, entro no primeiro ponto alto, laço embaixo e puxo. Depois de 3 movimentos, você vai fazer mais 3, porém, esses 3 ficarão no próximo ponto alto, tá? Laço em cima, entro no segundo ponto alto, laço embaixo, puxo. É o primeiro movimento. Laço em cima, entro no segundo ponto alto, laço embaixo, puxo. É o segundo movimento. Laço em cima, entro na base, no segundo ponto alto, laço embaixo e puxo. É o nosso terceiro movimento. E depois de fazer 3 no primeiro, 3 no segundo, eu vou laçar mais uma vez, vou passar por dentro de todas as laçadas que estão na agulha, com exceção da primeira. Vai ficar aqui 2 laçadas, vou laçar de novo e vou fechar essas 2. Agora, eu vou fazer 2 correntes. 1, 2. E vou repetir esse mesmo ponto puff no primeiro ponto alto livre e no segundo, tá? Então, eu vou aqui fazer os 3 movimentos no primeiro ponto alto. 1, 2, 3. Aí, eu vou passar para o segundo. 1, 2, 3. Vou laçar, vou passar por dentro de todas as laçadas, com exceção da primeira, deixando assim 2 laçadas na agulha, laço e fecho. 2 correntes, 1, 2. Vou repetir agora no primeiro ponto alto, 3 movimentos, 1, 2, 3. Vou pro próximo ponto alto fazer novamente. 1, 2, 3. Agora, eu fecho todas as laçadas, com exceção da primeira, laço e fecho novamente. Vou fazer aqui 2 correntes e vou para os últimos 2 pontos altos fazer exatamente o que a gente fez antes. Não é para sobrar ponto alto, tá? Se sobrou ponto alto é porque você fez a quantidade de pontos altos na base errada. Tem que ter 8 pontos altos na base. Você vai fazendo ponto puff de 2 em 2, que vai dar um total de 4 pontos puffs. Dessa forma aqui. Ok, pessoal? 3 correntes. E venho aqui sobre o ponto alto. Fazer um ponto alto. No ponto alto em relevo, um ponto alto em relevo. No ponto alto, outro ponto alto. 3 correntes. Sobre o ponto baixo central, olha só que aqui embaixo a gente tem 3 pontos baixos. A gente vai pular o primeiro, no segundo a gente vai fazer um ponto alto. 3 correntes. E aqui a gente repete a historinha dos pontos altos. Um ponto alto em relevo, um ponto alto. Aqui a gente já tá repetindo tudo de novo. 1, 2, 3 correntes.
E aqui eu vou fazer mais rápido esse leque de pontos puffs, tá? 1, 2, 3, vou pro próximo ponto. 1, 2, 3, fecho novamente, 2 correntes. 1, 2, 3, vou pro próximo ponto. 1, 2, 3, fecho de novo, 2 correntes. 1, 2, 3, vou pro próximo ponto. 1, 2, 3, fecho de novo, 2 correntes. Vamos agora pro último ponto puff. 1, 2, 3, vou pro próximo ponto. 1, 2, 3, fecho de novo. 3 correntes agora, já que é o último ponto puff, olhem só. Vamos novamente repetir aqui os pontos altos. Três correntes, um ponto alto sobre o ponto baixo central, 3 correntes, e aqui a gente começa tudo de novo, tá bom? Até o final. Fechamos aqui a 5ª carreira e agora a gente vai para a 6ª, subindo aqui com 3 correntes, fazendo um ponto alto em relevo sobre o ponto alto em relevo e um ponto alto sobre o ponto alto. 3 correntes. E agora a gente tem aqui 3 espaços entre os pontos puffs. Nós vamos fazer nesses espaços 3 pontos baixos para cada um deles. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Totalizando 9 pontos baixos, que são exatamente a repetição desses 9 pontos baixos que a gente faz bem aqui. Ou seja, o que a gente vai fazer nas próximas carreiras é exatamente a repetição do que a gente fez nas carreiras anteriores, tá bom? Só isso, mas é exatamente a mesma coisa. Então, você vai conseguir dar continuidade ao seu trabalho só observando o desenho do que você já fez e seguindo. Depois dos 9 pontos baixos, você faz 3 correntes. Aqui, sob os pontos altos, você já sabe que é sempre as mesmas coisas, um ponto alto em relevo e um ponto alto. Aqui, a gente vai repetir as 4 correntes, 1, 2, 3, 4, que são exatamente essas 4 correntes que ficam bem aqui, olhem só. Exatamente essas 4 correntes. Vamos direto para os próximos pontos altos, fazer um ponto alto em relevo, um ponto alto, 3 correntes, 3 pontos baixos aqui, 1, 2, 3, vamos para o próximo espaço, 4, 5, 6, vamos para o próximo espaço, 7, 8, 9, 3 correntes, um ponto alto em relevo, um ponto alto, 4 correntes, e aí é só a gente repetir tudo de novo até o fim da carreira. Então, repetindo o que eu acabei de falar para vocês, esses 9 pontos baixos aqui é a repetição desses 9 pontos baixos bem aqui, que a gente foi diminuindo a cada carreira até fazer um ponto alto. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. E essas 4 correntes aqui é a repetição dessas 4 correntes que tem bem aqui, ou seja, sobre ela a gente vai aqui até chegar nesse leque
E a gente vai fazer aqui a mesma coisa até chegar no leque e começar mais uma repetição de tudo de novo. Então, pessoal, agora vocês irão dar continuidade no trabalho, não tem erro. O que vocês têm que fazer aqui é o que vocês já fizeram aqui, o que vocês têm que fazer aqui é o que vocês já fizeram aqui. Vocês podem voltar o vídeo quantas vezes vocês quiserem para rever o que tem que fazer, para vocês tirarem a dúvida de vocês e fazer até vocês alcançarem o comprimento que vocês querem. Eu vou avançar aqui com o meu trabalho e volto já para mostrar para vocês como ele está. Bem, pessoal, olhem só como está aqui a nossa peça, olhem só a parte de cima, aqui a gente ainda vai colocar o elástico, e aqui a parte de baixo, como vocês podem ver que já está bem grande, olhem só. Eu aqui já alcancei o comprimento que eu quero, e eu parei nessa carreira bem aqui, onde a gente faz os pontos puffs em leque, tá? Mas vocês não precisam se preocupar em parar na mesma carreira que eu parei. Vocês façam o trabalho de vocês até vocês alcançarem o comprimento que vocês precisam e parem onde vocês quiserem, tá bom? Em qualquer uma das carreiras. Só que vocês precisam dar bastante atenção nas explicações que eu vou dar agora sobre o acabamento daqui da parte de baixo, porque eu vou dar apenas uma explicação teórica. Eu não vou fazer na prática e vocês irão entender por que eu não vou fazer na prática. Eu venho aqui onde eu botei o marcador, porque ele está marcando o fim da carreira, tá bom? O que vocês irão fazer agora é uma carreira só de pontos baixos. Mas quantos pontos baixos vocês irão fazer? Vocês precisam colocar sobre cada motivo 24 pontos baixos, tá bom? 24 pontos baixos sobre cada motivo. Isso independente da carreira que vocês tenham parado, tá? Por que que eu não vou mostrar essa distribuição? Porque, como eu acabei de dizer, vocês podem parar em qualquer carreira, e as carreiras têm muita diferença de uma para outra. Então, se eu mostrar aqui como é que eu vou distribuir esses 24 pontos, eu vou ter que mostrar as outras também, porque cada uma vai ter de uma forma, tá bom? O que vocês precisam entender é, façam 24 pontos dentro do mesmo motivo. Aí vocês me perguntam, mas como é que eu vou saber quando começa e quando termina o motivo? Eu vou explicar para vocês, tá bom? Para quem ainda não consegue identificar. O primeiro motivo aqui desse trabalho, ele começa aqui no início da carreira, que vocês podem ver, a gente tem aqui essa linha onde a gente fez 3 pontos altos seguidos, sendo que o do meio é um ponto alto em relevo. Aqui a gente inicia nessa primeira linha. A gente tem, um pouco mais à frente, a segunda linha. Essa segunda linha ainda faz parte do mesmo motivo. E mais na frente, a gente tem a terceira linha. Só que a partir dessa terceira linha, já é o início do motivo seguinte. Então, o primeiro motivo começa aqui, na primeira linha, passa pela segunda, mas termina na correntinha antes da terceira linha. E aí, pessoal, vocês precisam fazer 24 pontos baixos nesse espaço. Distribua da maneira que vocês encontrarem que é melhor para vocês, tá bom? Mas precisa ser 24 pontos baixos. Aí, aqui a gente tem a primeira linha, a segunda linha, e na última correntinha, antes da terceira linha, a gente tem mais um motivo. Então, aqui são mais 24 pontos baixos. A primeira linha, a segunda linha, e antes da terceira linha, a gente tem outro motivo, mais 24 pontos baixos. Entendeu, pessoal? Vocês devem ter entendido onde inicia e onde termina cada motivo, tá bom? É sempre a mesma coisa, tá bom? Mesmo que o desenho de vocês, mesmo que vocês tenham parado em carreiras diferentes da minha, essas 3 linhas aqui, elas vão sempre existir. Então, não tem como vocês não entenderem isso, tá? Mesmo que a carreira de vocês estejam diferentes da minha, essas linhas, elas se repetem em todas as carreiras. Então, elas estão aí, vocês precisam contar isso. A primeira linha, a segunda linha, na corrente antes da terceira linha, vocês têm um motivo, vocês precisam fazer 24 pontos baixos e dar a volta no trabalho até encerrar. Encerrou a carreira de 24 pontos baixos, vocês irão virar o trabalho, colocando ele do lado avesso, e irão fazer aquela carreirinha de pontos puffs com pontos baixos que a gente fez por muitas vezes nesse trabalho, tá bom? Terminou a carreira de ponto puff com ponto baixo, volta novamente com o lado direito para frente de vocês
e faz uma carreira de pontos baixos com ponto picô. O acabamento que vocês irão fazer aqui é exatamente o mesmo acabamento que vocês fizeram aqui em cima, tá? Uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto puff com ponto baixo, uma carreira de ponto baixo com ponto picô. Vai ser dessa forma aqui que irá ficar a parte de baixo de vocês, tá bom? Então, vocês distribuam 24 pontos baixos em cada motivo e deem continuidade. É por isso que eu não vou mostrar a prática desse acabamento. Primeiramente, porque cada um vai ter a sua maneira de distribuir esses 24 pontos baixos. E segundo, porque as próximas carreiras são carreiras que vocês já sabem como fazer, tá bom? Então, o acabamento de vocês irá ficar dessa forma. Bem, então agora que a gente terminou toda a nossa peça, tá faltando apenas um detalhe, o elástico aqui, nessa região aqui próximo à cintura. Então, a gente vai colocar a nossa peça do lado avesso e vamos começar a aplicar o nosso elástico. E aqui eu já estou com a minha peça do lado avesso. E vou aqui lembrar vocês que quando a gente trabalhou nessa região aqui, por algumas vezes a gente fez os pontos apenas nas alcinhas da frente, nas alcinhas que iriam ficar do lado direito da peça, deixando as alcinhas do lado avesso livres, porque a gente vai usar elas para colocar o nosso elástico, que no meu caso aqui é o lastex, tá bom? Eu tenho aqui 3 carreiras, 3 linhas de alcinhas livres, olhem só. Aqui é a primeira, tenho essa linha aqui todinha. Bem em cima dela eu tenho a segunda, também com uma linha toda livre. E aqui embaixo eu tenho a terceira, tá? Eu vou colocar lastex nessas três carreiras, nessas 3 linhas aí de alcinhas livres. Vou pegar aqui o lastex. Eu troquei de agulha, tá? Eu estou com uma agulha mais fina, uma agulha de 1,75 para ficar mais proporcional à espessura do lastex. Eu sei que vocês vão ter um pouquinho de dificuldade de ver, porque é branco no branco, tá? Mas se vocês prestarem bastante atenção no que eu vou falar, vocês irão conseguir entender. Primeiramente, eu vou para qualquer uma dessas linhas e eu vou amarrar o lastex em qualquer uma das alcinhas, tá? Então, eu vou colocar aqui a agulha em qualquer uma dessas alcinhas. Vou puxar aqui o nosso lastex e vou amarrar. Se você quiser colocar o lastex de outra forma, fique à vontade, tá, pessoal? O que eu dou aqui são apenas sugestões. Amarrei, dei 2 nozinhos. E agora, eu vou colocar a agulha no trabalho novamente. Vou tentar tirar isso aqui de fundo para ver se foca só o que tá aqui na minha mão. Vou entrar com a agulha na mesma laçadinha, tá? Na mesma alcinha onde eu amarrei o lastex. O lastex é importante que vocês estiquem, tá? Na hora de fazer o que eu vou fazer agora. É importante que vocês estiquem. Lace o lastex e puxa. Assim, você está colocando a agulha no trabalho, tá? Vou agora para a alcinha que está livre, logo à frente dessa, onde eu amarrei o lastex. Olhem só, vou entrar com a agulha nessa alcinha, vou laçar o lastex esticado e vou puxar, fazendo um ponto baixíssimo. Novamente, eu vou para a alcinha da frente e vou laçar o lastex esticado e vou puxar. Mais uma vez na alcinha da frente, mais uma vez no lastex esticado. É necessário que o lastex esteja esticado justamente para que ele cause o efeito que a gente precisa, que é de encolher a peça para poder ajustar no corpo. Se você fizer esse processo com ele solto, pode ser que ele fique folgadíssimo, tá? E acabe não adiantando nada, não fazendo o efeito que você quer. Entro na laçada que está na frente, laço o lastex e puxo, fazendo um ponto baixíssimo. Entro na laçada que está logo à frente, laço o lastex e puxo. E eu vou fazendo isso aqui, tá? Ó, com o lastex esticado. Eu estou segurando o lastex, mas ele está esticado, tá, pessoal? Não tá solto, não. E aí, eu vou fazendo isso aqui até eu dar a volta nessa carreira. Vamos lá. Tô chegando aqui bem onde eu amarrei o nosso lastex. Venho aqui no primeiro pontinho que eu fiz, fazer aqui o meu arremate. Aí, eu vou cortar esse lastex. Aliás, pessoal, antes de vocês cortarem,
é sempre importante vocês experimentarem para ver se vocês conseguiram a tensão que vocês querem no lastex. Se estiver folgado ou se estiver apertado, vocês desmancham e façam de novo. Se estiver muito apertado, vocês deixam o lastex mais solto. Se estiver muito folgado, vocês esticam um pouco mais o lastex. Uma outra dica que eu dou para quem quer o trabalho mais apertado e talvez não sinta segurança no lastex com uma pontinha só, é você fazer com duas. Fazer com duas pontas de lastex ao mesmo tempo vai deixar ele mais firme, tá bom? Então, aqui, como eu já sei que a minha tensão está ok, eu vou arrematar o fio. E eu vou amarrar essa ponta na primeira pontinha que eu deixei, tá? Depois, vocês podem colocar uma colinha para não desatar, depois que vocês tiverem certeza que o trabalho está ok, que vocês não vão precisar desmanchar, porque aí depois da colinha fica mais difícil. Então, é sempre bom vocês deixarem a colinha para quando vocês tiverem certeza que está tudo ok. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou para as outras duas linhas que eu fiz para receber o lastex e vou fazer exatamente a mesma coisa. Simples assim. Tá bom, pessoal? Então, eu vou terminar aqui o meu e volto para vocês verem como ficou o trabalho final, porque no final ele vai estar dessa forma. E eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Aproveitem bastante. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.